do livro Inspirações do Amor Único de Deus, de Antônio de Aquino, volume 1, psicofonado por Altivo Carissime Panfiro. Lição 16. A vida no além. Para libertar-se dos receios da morte, é necessário poder analisá-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, haver penetrado pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que indica no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa capacidade para se desligar da matéria. Allan Kardec, O Céu e o Inferno, 1, editora Celde, capítulo 2, item 4. Aqueles que têm o sentimento aflorado procuram naturalmente com emoção os que partiram. O sentimento da saudade, a ausência física e as sensações de desamor, de falta de proteção, muitas vezes aparecem, trazendo complicações para o dia a dia dos que ficam. Os que partem, entretanto, levam consigo a emoção da busca do novo lugar para viver, das surpresas que vão aparecendo diariamente e do convívio com aqueles que os antecederam e que já estão no outro plano há muito tempo, construindo um lugar onde morar no mundo dos espíritos. São surpresas muito agradáveis. Para os que estão chegando ao outro lado, a vida assume caracteres novos, amizades, lugar de paz, sentimentos que vão sendo corrigidos, esquecimento daquilo que pertencem exclusivamente à terra, e busca de valores diferenciados. Nessa luta e nesse aprendizado, o espírito recém-chegado ao mundo invisível sente, a maior parte das vezes, o desejo de ir avante, porque a sede do desconhecido e do saber se somam e fazem com que a alma siga adiante. Como âncora, entretanto, existem saudades daqueles com que conviveram. Como força corrosiva, existem as dores provocadas pelas coisas erradas que aqui se fizeram. Por isso, as almas recém-libertas voam logo para longe, para o mundo superior dos invisíveis. E se não se esquecem dos que ficam na terra, deixam-nos em suas lutas, mas seguem para adiante como quem busca novas fontes de felicidade. Entretanto, os que fizeram mal, que sentem junto de si as tormentas, as maldições daqueles a quem atingiram, ou os que fizeram muito sofrer, esses têm muitas dores a pagar e a penar. Portanto, para eles, as nossas preces devem ser múltiplas, contínuas, sinceras, a fim de que tenham o arrependimento do mal que fizeram. Dia de Finados é o dia em que reconhecemos com exatidão o papel daqueles que se foram em nossas vidas. Melhor pensar assim. E lembraremos com saudade ou com amor todos os que sinceramente caminharam na terra, buscando no trabalho a fonte de sua recuperação. Que Deus abençoe todos aqueles que sinceramente estão pensando nos seus entes queridos. Que Deus abençoe todos aqueles que do além voltam para abraçar os que estão na terra. Que Deus abençoe todos nós, os espíritas, que estamos vivenciando uma vida diferente nessa relação profícua entre os dois planos da vida. Que Deus abençoe todos aqueles que estejam em paz. Que essa mesma paz nos abençoe agora e sempre. Hermann. Mensagem recebida em 1º de novembro de 1994. Consciência coletiva, né? Necessidade dessa consciência coletiva. Então a gente quando vai aí caminhando em busca da direção do progresso, nós estamos obedecendo o quê? Uma lei de Deus. A lei de Deus é uma lei de progresso. E elas estão aonde? Na nossa consciência. Então todos nós aí quando vamos caminhando aí nessa reencarnação atual e nas outras, nós estamos aí colocando esse progresso dentro de nós. Mas esse progresso precisa ficar só dentro de nós
ou nós temos que ter a consciência de que o outro também precisa progredir? E como é que a gente faz isso? Ajudando aos outros, ajudando a crescer as sociedades, ajudando a colocar mais justiça social no nosso país, no nosso planeta, fazendo com que o nosso irmão também se desenvolva, fazendo com que o nosso irmão busque aí e tenha essa fé em Deus renovada para que cresça, para que se desenvolva. As sociedades, como nos fala Antônio de Aquino, aquelas egoisticamente, né, construídas, se aniquilam. Por quê? Porque não há o desenvolvimento, o crescimento que só a coletividade pode trazer para nós. Então, quando abraçamos o irmão e dizemos a ele, vamos junto, eu te ajudo, Deus me ajuda e eu te ajudo. É assim que Antônio de Aquino nos fala aqui, né? E ele cita o nosso país, o nosso Brasil, que temos aí o quê? Nós temos aí que buscar para um país tão maravilhoso, um país tão cheio de riquezas, um país tão cheio vamos dizer assim, de amor, porque o nosso povo é ordeiro, é maravilhoso, e que ainda temos aí muitas injustiças sociais. Então, são essas injustiças que precisamos combater. E a gente pode começar isso combatendo onde? Dentro de nós, não é? Quando a gente combate aí os maus pensamentos, quando a gente combate o egoísmo, quando a gente combate, Antônio de Aquino fala aqui, até os programas de televisão aí das mídias, aqueles maus programas aí que não nos levam a nada, não faz com que a gente traga alguma coisa de útil para dentro do nosso lar, nós devemos combater. Mas não combater com palavras rudes, não combater brigando, porque também combater as desavenças faz parte do nosso crescimento, faz parte dessa consciência de sociedade, porque todas as injustiças, elas começam às vezes, né, por pequenas coisas, e são essas pequenas coisas que a gente precisa aí conhecer, tentar conhecer pelo menos, tentar começar sempre pelas coisas pequenas, para que as grandes, para que elas não se tornem grandes e prejudiciais a todos. Então, o que a gente deve fazer, né? Como nos diz Antônio de Aquino aqui, ele diz o quê? Que no dia em que essa voz coletiva se levantar, nosso país desconhecerá a miséria física e a miséria moral. Então, que voz é essa que Antônio de Aquino nos fala? É a voz da justiça, a voz da caridade, a consciência limpa, o bem que a gente pode fazer ao próximo, né? A consciência coletiva de todos se unirem, de todos dizer assim, basta a pobreza, basta a miséria, vamos desenvolver valores sociais aí que possam ajudar a todos, vamos nos unir aí para que não haja mais a fome, para que não haja mais o frio, para que os nossos irmãos não passem por tantas dificuldades. Então a gente diz assim, ajuda-me, Senhor, né? Para que eu possa ajudar o outro. E é assim que a gente cresce. Porque nós já temos o raciocínio, a gente já raciocina, a gente já tem dentro de nós aí esse raciocínio. Nós não somos mais primitivos. Nós estamos aí caminhando, a gente já cresceu um pouco, já se desenvolveu. Essa inteligência que Deus nos dá, que Deus nos deu aí quando nascemos, quando fomos criados, ela já se desenvolveu um pouco. Então a gente não pode mais dizer assim, sou ignorante a respeito disso ou daquilo. Não, a gente precisa o quê? Ter a consciência. Aí a gente diz assim, né? Mas eu não posso ajudar. A gente pode ajudar com uma prece, a gente pode ajudar escutando o irmão, a gente pode trazer para dentro de nós o amor, trazer para dentro de nós essa consciência de que só mudando os pensamentos, mudando as atitudes, trazendo o bem para dentro de nós, é que a gente vai tomando essa consciência aí de coletividade. Então, quando o irmão Aquino nos diz que o que falta para nós é o quê? A vontade coletiva, né? A vontade de pensar no coletivo, deixar o egoísmo de lado, deixar essa chaga da humanidade de lado e tirarmos de dentro de nós esse homem velho, esse orgulho,
botar dentro de nós a consciência limpa de que estamos caminhando. Nós espíritas temos essa responsabilidade porque estudamos a doutrina espírita e a doutrina espírita está ali, traz as leis, segue as leis de sociedade, que é a lei de Deus. Está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos. Essa passagem de Antônio de Aquino está no Livro dos Espíritos. Pensamos no coletivo ainda? Ainda não. Mas que tal a gente começar desde já? Que tal a gente começar dentro do nosso próprio lar? Não dizendo, não, lembra do controle da televisão? Aquele que a gente quer só pra gente, a gente quer só aquela programação. Não, vai ter que todo mundo assistir só aquela programação que eu assisto. Não é assim. Nós precisamos entender o outro, não é? Ter aí aquela empatia uns com os outros, porque só assim é que a gente vai construindo essa evolução dentro de nós. O egoísmo, gente, destrói. O egoísmo destrói, apaga essa luz maravilhosa, que é a luz que Antônio de Aquino nos fala aqui. Quando ele nos fala aqui, aqueles povos cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem. Sim, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Então, quando a gente é caridoso com o irmão, a gente vai tirando de dentro de nós o egoísmo, vai matando aquele homem velho que está lá dentro e que não serve mais para nós. Por quê? Porque a lei de Deus é de progresso, como eu falei. E a gente está aqui para quê? Não é para evoluir? Reencarnamos, temos essa misericórdia divina para quê? Não é para a gente evoluir, para crescer, para um dia atingirmos a felicidade plena, aquela felicidade que Jesus nos promete, não é? O Evangelho nos diz: vinde a mim, todos aqueles que querem tirar de dentro de si aquilo que não é mais válido para você, nem para a sua comunidade, para o coletivo. Então não pensemos só em nós, vamos pensar também no outro, não é? Vamos pensar aí que podemos sim ajudar, começando por nós, por tirar de dentro de nós aquilo que não vale mais para nós, aquilo que não nos faz mais bem. Então a gente vai aí tendo oportunidades, são diárias. As oportunidades na nossa vida são diárias. Basta que a gente possa aí ter a vontade, como nos diz Leon Denis, de fazer, não é? Porque a gente não pode dizer assim, eu vou me isolar, eu vou não pensar mais em ninguém, porque ninguém me ajuda, eu também não ajudo ninguém. Seja você o começo dessa ajuda. Seja você. Então a gente vai tendo que pensar, assim como nos diz aqui Antônio de Aquino nessa linda mensagem, né? Hei de falar com todos aqueles que estão ao meu lado, de modo elevado, para que jamais recaiam sobre nossas mentes a culpabilidade dos pensamentos contrários a Deus. Olha que coisa linda, não é? Vamos pensar aí, vamos colocar aí, falar de um modo melhor com todos, nos elevarmos, construirmos sociedades melhores. Só assim a gente evolui, meus irmãos. Não vamos ficar parados, vamos ter aí aquele impulso de dizer assim, eu vim para essa encarnação, Deus me deu todos os atributos aí para que eu cresça, para que eu me desenvolva. A inteligência, a saúde, a visão, o olfato, tudo, me deu um corpo. Olha, Deus nos deu um corpo para que nosso espírito evolua. E a gente vai fazer o quê? Deixar tudo isso parado? Não podemos, né? Então que a gente pense mais no outro, que a gente coloque aí esse pensamento, essa consciência, trabalhemos essa consciência de coletivo e não no egoísmo. Construímos sempre uma sociedade mais justa quando pensamos uns nos outros, quando temos o amor ao próximo que Jesus nos ensinou. Então que cada um de nós possamos construir no nosso dia a dia um mundo melhor para todos.